Partindo exatamente do momento em que o segundo episódio terminou, o 13º começa já com Jane e Rafael se beijando e logo evoluindo para outras coisas. Então eles estão lá na cama depois de terem terminado suas atividades e conversando sobre onde eles estão agora. Eles decidem então retomar exatamente de onde eles estavam antes do Michael voltar, que era o Rafael prestes a pedir a Jane em casamento. A Jane conta pro Mateu que ela e o pai voltaram, mas o Mateu não fica tão feliz assim e ela acha que pode ser efeito da medicação, que a medicação tá afetando os sentimentos dele. O Jorge decide transformar o jantar que a família teria junto no dia seguinte em uma noite de jogos e ele decide jogar o jogo Loteria. O problema é que a Xiomara e a Alba já tiveram problemas sérios por causa desse jogo, porque da última vez que elas jogaram, quando o pai da Xiomara ainda era vivo, a Xiomara achou que a Alba tinha roubado no jogo e isso causou uma super confusão entre elas, então elas decidiram nunca mais jogar aquilo. Mas aí o Jorge falou, isso já tem muito tempo, né? Vocês já superaram isso. E as duas concordaram em jogar então. Mas é óbvio que dá merda, né? Depois. A Jane tá super ansiosa em relação ao pedido de casamento que o Rafael tá prestes a fazer. Então, quando ela tá lá se mudando de volta pra casa dele, que ela tá arrumando as coisas dela lá no quarto, ela decide dar uma bisbilhotada pra ver se ela encontra o anel que ele vai usar pra pedir a mão dela. O Rafael chega na hora e fala, tá procurando por isso? Ela tenta disfarçar, mas ele vai lá, entrega a caixinha na mão dela, ela achando que ele ia pedir naquela hora. E aí, quando ela abre a caixinha tá vazia, e aí ele fala pra ela, eu tava prevendo você bisbilhotando aqui, então eu escondi o anel. Daí ele diz que ela não vai nem desconfiar quando ele for pedir de verdade pra ela. A Petra chega na casa do Rafael e pega os dois lá, é aquela cena do teaser. Eles dois contam pra ela que eles voltaram e ela fica super tranquilona. O teaser tinha dado a entender como se ela fosse ficar emputecida, mas ela fica super ok. Jane e Rafael estão lá assistindo um filminho no sofá e novamente ele engana ela. Ele vira pra ela e fala, eu tenho uma coisa pra te perguntar. Aí ele se ajoelha. Ela fica lá toda emocionada, achando que ele vai pedir e ele pergunta pra ela, você viu meu celular? Não sei onde ele tá. Nossa, eu ficaria muito revoltada. O Mateu passa na sala nesse momento que eles estão lá no sofá, assistindo o filme, e aí a Jane chama ele pra ficar lá junto com eles, pra assistir o filme com eles, e ele recusa. Isso faz com que ela e o Rafael tenham certeza de que aquilo só pode ser a medicação realmente afetando os sentimentos dele, porque não é possível que ele não esteja feliz pelo pai e a mãe dele estarem juntos. É o que eles pensam. Chega a noite dos jogos e tá todo mundo lá. Rafael, Jane, Xiomara, Rohélio, Alba, Jorge e Mateu. Como o Rafael nunca jogou aquele jogo, ele pede pra ele dar as cartas enquanto ele observa todo mundo jogando pra ele aprender a jogar. E é um jogo em espanhol, né? E aí ele começa a ler as cartas em espanhol, que eu achei super engraçado. Nunca pensei que eu iria ver o Rafael falando espanhol. Só que aquilo ali é um truque pra fazer o pedido de casamento a Jane e todo mundo ali sabe, menos ela. Daí ele chega numa carta que a resposta lá do enigma era o anel. Daí a Xiomara pega e fala, eu não tenho. Aí a Jane vai e fala, eu também não tenho. Aí simplesmente aparece o Rafael ajoelhado na frente dela, com um anelzinho assim, pra pedir ela em casamento. Aí eles estão lá comemorando que eles estão noivos agora. O Rafael vira pro Mateu e pergunta, e aí, Mateu, o que você tá achando? Aí o Mateu... e vai embora. A Jane e o Rafael vão atrás dele e perguntam se o remédio tá fazendo ele ficar cansado. Ele responde que não e ela pergunta pra ele por que ele tá daquele jeito então, por que ele não tá feliz por eles. E a resposta do Mateu foi simplesmente a verdade, que o fato deles estarem noivos não significava nada porque toda hora eles terminavam. É verdade, Mateu. Daí eles estão lá tentando convencer o Mateu de que aquilo é sério, que eles vão se casar de verdade. E o Mateu fala, vocês vão se casar logo? Por que vocês não se casam, então, antes do meu teste de karatê? O teste de karatê era 3 semanas depois daquele dia. E aí eles olham um pra cara do outro e falam, por que não? A gente se casa, então, em 2 semanas. Começou a chover. Favor ignorar o barulho de chuva, porque no meio da minha gravação começou a chover. O Rohélio tem alguns probleminhas com umas cenas dele da novela por causa da cauda dele. Ele não tava sabendo usar a cauda muito bem e ele tava saindo nas cenas todo corcunda, todo como se estivesse com algum problema na barriga e tal. E aí ele é obrigado a regravar aquelas cenas, mas antes de regravar, ele precisa aprender a usar a cauda direitinho. E o que ele faz é trazer a cauda pra vida dele. Ele simplesmente pega a cauda e passa a usar ela no dia a dia
em tudo que ele faz na vida. Olha que louco. A Jane vai contar pra Petra que ela e o Rafael ficaram noivos, mas que vai ser um casamento pequeno e que por isso ela não vai ter dama de honra. A Petra dá um chilique, fala que a Jane era a única oportunidade que ela tinha de ser madrinha de alguém, não sei o que ela tá tirando essa oportunidade dela, mas isso era tudo mentira. A Petra só tava dando aquele chiliquinho, que elas estavam dentro do escritório dela. Ela só tava dando aquele chilique pra fazer a Jane sair do escritório logo, porque ela tava esperando uma ligação do Milos, porque ela tava com todo um plano, um esquema pra tirar o hotel do Milos, só que a gente não sabia disso, só ficou sabendo nesse episódio. E aí ela tava lá aguardando a ligação do Milos e ela tinha que tirar a Jane do escritório dela de qualquer jeito. Então ela inventou essa história de madrinha e a Jane engoliu. Tanto que depois dali, a Jane foi lá e arrumou um vestido de madrinha pra ela. E voltando ao plano da Petra, a gente ficou conhecendo o plano dela nesse episódio. Ela se juntou com a Krishna pra enganar o Milos, fazer o Milos pensar que a Krishna ainda odiava ela, e assim o Milos confiaria nela, passando a parte dele do hotel pro nome da Krishna. Porque tava chegando o julgamento dele, e a partir do momento que ele fosse condenado, ele ia perder a parte dele do hotel, acho que ia passar pra Petra. E como ele não queria que acontecesse isso, ele passou o hotel, a parte dele do hotel, pra outra pessoa, só que ele passou pra pessoa errada, né, Milos? Você foi enganado, meu filho. Tinha parado de gravar por causa da chuva, mas agora eu voltei. Ainda tá chovendo, mas tá bem menos. Voltando pro negócio do vestido de madrinha, como a Jane não sabia que aquilo era só uma desculpa pra fazer ela sair do escritório da Petra, ela realmente comprou o vestido, mas ela sem querer rasgou o vestido. Então ela vai até a casa da avó dela pra deixar o vestido lá pra ir costurar no outro dia ou no dia seguinte. Ela vai junto com o Rafael e com o Mateu, e aí o Rafael tá lá conversando com a galera, pedindo pra eles ajudarem no casamento, porque o casamento tá bem próximo e tal. Todo mundo concorda em ajudar, inclusive o Jorge. Só que aí o Jorge pega e fala, beleza, eu vou ajudar e tal, mas por que pressa? E aí é o Mateu que responde, pro Michael não voltar e levar a mamãe embora de novo. Aí todo mundo, principalmente o Rafael, fica com aquela cara, não sabe aonde enfiar a cabeça. À noite, quando o Rafael e Jane estão na cama, ele vira pra ela e pergunta o que aconteceu entre ela e o Michael em Montana, e ela conta tudo pra ele e obviamente pede desculpas porque ela beijou o Michael lá, né? Mas o Rafael claramente fica com uma pulga atrás da orelha. No dia seguinte, a Jane recebe uma ligação lá do lugar onde eles iam comemorar o casamento, dizendo que eles não têm data pelos próximos 2 meses, a não ser que eles queiram a data do dia seguinte, que teve uma desistência. Ela conta pro Rafael, o Rafael fala, bora! A gente tá esperando o quê? Bora casar amanhã. Então ela corre pra casa da avó dela pra costurar o vestido de madrinha da Petra, porque afinal eles iam casar no dia seguinte, e ela acaba prendendo sem querer o cabelo na máquina de costura. Ela fica lá presa um bom tempinho, tempo suficiente pra fazer o pescoço dela ficar bem bugado. E em meio a tudo isso, a Xiomara tava cogitando entrar pra escola de enfermagem, só que depois de umas pesquisas e ver como é que seria, ela começou a achar tudo muito complicado e já tava começando a desistir. Então a Alba, que não queria deixar ela desistir de começar a estudar, fala pra ela, então bora jogar loteria, eu e você, se eu ganhar, você entra pra escola de enfermagem, se você ganhar, você não entra. Ela aceita e ela joga. A Alba acaba ganhando, mas sem querer, todo mundo descobre que a Alba trapaceou no jogo, e aí começa o problema. A Xiomara se emputece e começa a falar que ela trapaceou igual ela trapaceou na época que ela era adolescente, que o pai dela ainda era vivo. E é aí que a Alba conta toda a verdade pra ela daquele fato que ocorreu muito tempo atrás. E o que aconteceu nessa época de quando a Xiomara era adolescente era que a Xiomara, ela queria ser dançarina naquela época, mas a mãe dela nunca quis isso, ela sempre quis que ela estudasse. Então um dia ela tava pedindo pros pais pra ela ir num desses testes de dança, pra ela poder começar a dançar profissionalmente. A mãe dela é totalmente contra e o pai dela, assistindo aquela discussão toda, vira pras duas e fala, vamos jogar loteria, se a Xiomara ganhar ela vai pro teste, se a Alba ganhar ela não vai. Daí elas jogam, a Alba ganha e a Xiomara ficou cismada que a Alba tinha trapaceado, porque o pai dela, que era quem tava dando as cartas, chamou todas as cartas, ele falou o nome de todas as cartas, menos a que a Xiomara tinha. Então ela acaba achando que a Alba realmente trapaceou e ela ficou com aquela mágoa eternamente por causa daquele jogo. E aí nesse dia a Xiomara conta pra ela que na verdade não foi a Alba que trapaceou, foi o pai da Xiomara. E que ela não queria contar isso pra Xiomara, porque a Xiomara sempre teve uma relação muito próxima com o pai. Eles sempre se deram muito bem. E ela com a Alba sempre foi aquele
elas nunca se deram tão bem assim. Então a Alba preferiu deixar a Xiomara achando que quem roubou no jogo foi ela, do que contar pra ela que quem roubou foi o pai dela e tirar toda aquela ilusão que ela tinha de meu pai é quem me dá força pros meus sonhos, meu pai é quem me apoia, porque não era bem assim. Na real, não é nem que ele não apoiasse os sonhos da Xiomara, e sim que eles eram imigrantes lá nos Estados Unidos. Naquela época ainda eram ilegais, se não me engano, e ele queria pra Xiomara uma vida muito melhor do que a que ele teve, então ele queria que ela estudasse, assim como a Alba também queria. Então ele, no fundo, nunca quis que ela fosse dançarina. Mas a Alba falava isso na cara dela. O pai dela, pelo visto, não falava. Por isso que eles tinham uma relação mais próxima, por isso que ela achava que ele apoiava ela e a Alba não. Mas aí nesse dia ela descobriu a verdade. Quem trapaceou foi o pai dela. Ela ficou bastante chateada. Aí quando a Alba conta isso pra ela ficou bem chateada mesmo. Vai embora. Depois de consertar o vestido de madrinha da Petra, a Jane vai até ela pra levar, fazer aquela surpresa, você vai ser minha madrinha e tal. E a Petra conta pra ela que aquilo foi tudo enganação, que ela só queria tirar a Jane de perto dela, de dentro do escritório, por causa da ligação do Milos, e a Jane fica emputecida. Dia seguinte chega, que é o dia do casamento. A Jane tá lá com o pescoço todo ferrado. Ela mesma tá toda ferrada por causa do negócio da máquina também. E claramente ela não tá querendo se casar às pressas daquele jeito. Ela só tá fazendo aquilo pra fazer a vontade do Rafael porque ela se sente culpada pelo fato deles ainda não estarem casados e isso ser culpa dela. Isso ela que diz. Porque se não fosse aquela volta do Michael e ela ter ficado toda estremecida, eles já estariam casados. Então ela se sente culpada por isso e por isso ela tá fazendo a vontade do Rafael se casando naquele dia. Mas a Xiomara consegue convencer ela que ela não pode casar daquele jeito, que não tá certo. Ela concorda e vai até o Rafael pra conversar com ele. Enquanto ela tava lá conversando com a Xiomara, o Rafael tava conversando com a Petra e a Petra também dá uma dura nele, perguntando por que aquilo, né? Porque aquela pressa toda dele casar e tal. E ele acaba admitindo pra Petra que ele tem medo que a Jane mude de ideia novamente em relação a ele, em relação ao Michael. Que ele quer casar logo, o mais rápido possível, porque ele tem esse medo. A Petra conversa com ele também e ele admite que aquilo tá errado. E ele vai conversar com a Jane. Quando a Jane chega lá, ele mesmo fala pra ela que ele realmente não queria casar daquele jeito. Ela fala que ela também não. E ele admite que não confia 100% nela. Eles conversam, eles concordam que pode demorar pra Jane recuperar toda a confiança do Rafael nela. E concordam em planejar então um casamento mais legal pra daqui uns 3 meses. A Petra se desculpa com a Jane por aquele lance do vestido, tudo ok. E quando eles estão os três lá conversando, Jane, Rafael e Petra, eles se lembram que o Mateu queria muito que eles se casassem logo, porque ele tava com aquele medo dele. Então eles decidem fazer um casamento de brincadeirinha com o Mateu casando eles pra fazer o Mateu ficar mais tranquilo. É assim que acaba o episódio. Resumo de hoje foi grande, né? Tinha realmente muito detalhezinho nesse episódio pra falar. Por isso agora eu vou ser breve nos meus comentários em relação ao episódio. Achei super fofo o pedido de casamento do Rafael. Ele conseguiu enganar a Jane direitinho, conseguiu enganar a gente aqui fora também, né? Porque eu jamais pensaria que ele ia pedir lá no meio do jogo e fazer tudo tão fofo assim com as cartas do jeito que ele fez. Ficou bem legal mesmo. Acho muito válido esse medo que ele tem da Jane mudar de ideia de novo e concordo sim com ele ter essa desconfiança que ele tem nela. Ela merece que ele tenha essa desconfiança, gente. E ela tem sim que batalhar pra conseguir a confiança dele de novo. Minha filha, bora? Batalha. O plano da Petra me pegou de surpresa. Eu realmente achava que a Krishna tava de complô com o Milos, que ela tava contra a Petra, porque nos episódios ela não demonstrava gostar da Petra de jeito nenhum, gente. E isso agora só me fez ter certeza do que todo mundo tá falando aí pela internet, que é que a Krishna vai ficar com a Petra, romanticamente falando. Isso tá muito nítido agora. É capaz de elas ficarem juntas e quando elas já estiverem lá super felizes, volta a JR e dá de cara com a Petra lá com outra. E volta arrependida ainda. Eu tô apostando nisso, gente. Só pode ser isso que vai acontecer. Não quero que aconteça, porque eu quero, na verdade, é bom que aconteça. Porque aí a JR chega lá, dá de cara com a Petra feliz da vida e a Petra dá um fora nela. Mas no geral eu quero mais aquele arma pra casa do caralho mesmo. E pra quem achou que nesse episódio já podia voltar a focar no plano da Rose, infelizmente não foi o caso. Continuamos todos curiosos pra saber o que a Rose tá tramando, porque
Nesse episódio não deu nem uma palhinha. Mas enfim, esse episódio foi muito, muito melhor do que os 3 últimos. Não teve nenhuma reviravolta interessante, mas o conteúdo dele foi muito mais interessante. Eu fiquei meio repetitivo. O conteúdo dele ficou muito mais legal. Pronto. Me conta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer daqui pra frente, se você concorda comigo naquele lance da Petra, da JR e a Krishna. E se inscreve aqui no canal que toda sexta-feira tem vídeo sobre Jane the Virgin com a análise do episódio da semana. Me segue lá no Instagram também pra ficar ligado em tudo que tem aqui no canal durante a semana, porque aqui tem vídeo segunda, quarta e sexta, caso você não saiba, tá? Beijinhos e até a próxima.